só, não é verdade? Uma mensagem só, senão a gente vai ficar aqui 20 horas, ainda vai ter coisa para falar. Quando o Senhor me deu esse texto, nessa manhã, eu falei assim, eu gosto tanto de ministrar em cima das histórias, de alguma pessoa em específico. Aí, mas você vai falar de alguma pessoa específica. Vai lendo que eu vou te fazer entender de quem especificamente eu quero falar nessa noite. Amém? Capítulo 10 da carta aos Hebreus, versículo 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Peguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Aquele que prometeu é fiel. Versículo 24: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quero dar uma pausa aqui, porque essa afirmação de quem está escrevendo essa carta, ela é meio que um mistério. Alguns dizem que foi Paulo que escreveu, outros dizem que foi Filipe. Quer dizer, não há um consenso da autoria da carta, mas a gente vê o Espírito Santo falando aqui. Amém? Nós vemos a revelação do Pai e do Filho e toda a dinâmica, até mesmo a dinâmica de como Paulo ministrava o Evangelho, porque tem uma firmeza, tem uma autoridade que é singular de Paulo. E a gente sabe que não é Filipe não, perdão, é Lucas. Lucas, ele meio que na carta dele, ali no Evangelho, ele vai colocando muitas parábolas, ele vai vivenciando Cristo de uma forma que parecia que ele estava do lado do Senhor, só que ele não estava. Lucas veio depois, Lucas veio através de Paulo. Então, nós vemos essa ligação do Espírito, igual aconteceu nesse culto. Um veio, trouxe um louvor, outro veio, falou um negócio, aí um veio, orou, e Deus falando: eu quero trazer uma fé ao meu povo, eu quero trazer uma esperança ao meu povo. Mas não uma esperança nas coisas daqui, irmãos. A gente vai concluir o texto. Quando ele fala, aqui no iniciozinho, para que você entre no lugar santíssimo, com o coração puro, um coração purificado, o autor ele quer que você entenda que um preço foi pago pela minha vida e pela sua vida, que algo muito importante foi derramado por mim e por você, que foi o sangue do Messias, amém? O sangue do Cristo. Ele se fez um cordeiro, ele se fez um sacrifício. Ele falou: Pai, pode deixar que eu vou lá, pode deixar que eu estou indo resolver, eu
irmãos? Aí o texto diz aqui, ó, que foi aberto um novo e vivo caminho que nos abriu por meio do véu. Tem um caminho novo e vivo para mim e para você trilharmos. Amém? Quem lembra daquela história do João e da Maria, aquelas crianças que se perderam na floresta? Eles fizeram uma trilha, quem lembra? Né? Com pães, não foi verdade? Com pães. Eles foram marcando o caminho dentro da floresta. Gente, tem muito tempo que eu ouvi essa história. Se eu errar alguma coisa. Não, o irmão Roberto falou dali e eu, então, mais tempo ainda. Só para se contrair. Preste atenção, gente. Então, eu lembro vagamente que na história as crianças iam marcando o caminho. Estou certo? Você já ouviu essa história? Hein? É assim mesmo, Júlia? Aí eles foram, tá vendo? Aí eles foram marcando o caminho para poder voltar para casa, irmãos. O caminho foi marcado com o sangue do Senhor para nós voltarmos para a eternidade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor, Ele fez esse caminho. E agora Ele te convida. Você quer entrar nesse caminho? Aí tem gente que vai falar assim: mas eu estou com muito pecado. Mas eu primeiro tenho que parar de fazer isso. Eu tenho que parar de... Irmãos, ter consciência do pecado é muito bom. Querer abandonar também. Mas a gente só consegue fazer isso com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Falar que vai fazer antes de vir não é verdade, não é real. Você só consegue abandonar depois que você está juntinho com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Aí você consegue ser purificado, como diz o texto, consegue ser lavado, tem o seu corpo, a sua alma limpa, purificada, tem a sua mente transformada e lavada pelo sangue do Cordeiro. Só assim nós conseguimos. Não adianta, depois que eu largar, depois eu... Não é depois. O tempo é hoje, é agora. A gente está vendo, o pastor falou aqui, não tem mais tempo para depois. Não dá para deixar para amanhã. A gente tem que fazer hoje. E o autor, ele tá fazendo esse convite. Vem, entra no lugar santíssimo. O Senhor está te convidando a entrar no lugar santíssimo. Ele está dizendo: vem, porque eu tiro a tua culpa, eu tiro o teu pecado, eu te limpo, eu te lavo, eu te transformo. Eu faço na sua vida. E esse último verso que eu li aqui, ele diz: procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse, irmãos? Quem sabe dizer? O dia da volta do Senhor. Se você conhece alguém, se você falou com alguém hoje, não fez um convite, vamos na casa do Senhor. Não vamos deixar de congregar. O autor está falando isso. Não deixa a casa do Senhor. Não para de congregar. Nós temos que congregar. Os tempos estão difíceis. Os sinais estão ali. E você tem que continuar congregando. Você tem que continuar firme. Porque o dia está chegando. E é essa esperança, e é essa fé que o Espírito Santo de Deus quer reativar na tua vida de novo essa noite. Porque sem ela, irmão, nós vamos naufragar. É só a fé e a esperança de que Ele vai voltar que vai nos fazer permanecer firmes. E a Bíblia diz: aquele que é falto de fé, peça ao Senhor. Mas já aconteceu tanta coisa. Já passou mais de 2000 anos que isso foi escrito. Ele não voltou ainda. Aqui não diz o dia, a hora que ele vai voltar, mas diz que ele vai voltar. E também diz
para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não somos nós nem o tempo que determina quando Ele vai voltar. Quem determina quando Ele vai voltar é o Pai. É o Pai que determina isso, amém? Aí o autor continua aqui, verso 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Essa é uma das partes mais fortes desse texto, irmãos. Ele está dizendo para mim e para você. Está sendo apresentado um caminho para você hoje. Cristo está falando: eu te recebo de braços abertos. Eu quero te perdoar, eu quero te lavar, eu quero te purificar, eu quero te transformar, eu quero fazer de você uma nova criatura. Mas se depois de você ouvir essa palavra, você continuar na tua vida de pecado, continuar naquilo que é errado, afastado de Deus, só vai sobrar para essa pessoa, eu não vou falar você não, tá? Mas só vai sobrar para essa pessoa, para esse indivíduo, o juízo de Deus. O juízo e o fogo eterno. Dura essa palavra, mas é ela que tem que ser ministrada. Porque parece, irmãos, que não vai haver juízo. Não. Eu ouvia muito a minha falecida mãe falar: não, o inferno é aqui. Ela falava muito essa frase. Eu falava: mãe, se a senhora acha que o inferno é aqui, a senhora não tem noção do que é o inferno. É isso aí, Jesus. Vai libertando, que a palavra liberta. Glória a Deus. Não fica, pode sentar, pode sentar, deixa ele libertar. Deus vai libertar aí. Deus está libertando, Deus está nessa palavra. Aleluia, Senhor. É assim que nós vemos que o Senhor está na palavra. E, como eu estava falando, quando a pessoa continua vivendo na vida de erro, de pecado, como está acontecendo aí, como estão vivendo, infelizmente, e você vê, se você acompanhar o texto, você vai sentir que o autor, ele fala com pesar. Ele fala: olha, pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus, irmã Tatiana? Abre aí Tiago, capítulo 4, versículo 4. Olha aqui para vocês. Diz assim, o texto da palavra do Senhor: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele está fazendo uma pergunta. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago está alertando. Ele está dizendo: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Vocês estão entendendo? Por que nós, cristãos, servos de Deus, não podemos nos moldar pelas coisas deste mundo? Não podemos compartilhar, ter a vida
igual as pessoas que estão aqui neste mundo, nós estamos aqui nesse mundo, não estamos? Mas nós não pertencemos a este mundo. Essa é a nossa diferença. Essa é a diferença para nós que estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Deus está falando para mim, para você, você está nesse mundo, meu filho, minha filha, mas você não é desse mundo. Eu não quero, eu falei aqui no nosso encontro de mulheres, né, eu li umas postagens esses dias de pessoas que botaram assim: ah, não vem com essa de me chamar de minha flor, de minha querida, não sei o que, de amada, porque eu sinto falsidade. Eu falei assim: então é para chamar de quê? De cachorra, de vagabunda? É para chamar de quê? Eu tenho esse jeito, né? Desde criança eu sou assim. Eu tenho uma mania de diminutir. Eu chamo as pessoas assim, ou pelas primeiras sílabas, né? É uma coisa assim, eu acabo colocando um apelido, mas não é porque é por carinho, amém? Então, tem uma sobrinha minha que eu chamo de minha florzinha. Eu até falei aqui pra eles. Então, irmãos, uma pessoa que fala que ouve outra chamada de flor, de amada, de querida, está sendo falsa. Essa pessoa, infelizmente, não sabe o que é ser amada. Mas eu tenho um pai que me ama muito e que me ensinou o que é ser amada. Me ensinou o que é ser querida. Me ensinou que eu sou uma flor no jardim dele. Amém? Aí os homens podem falar: mas eu não sou uma flor. Vocês são flores também. Cravo é uma flor. Mas, brincadeiras à parte, o Senhor, ele se chama lírio dos vales. Por que o homem também não pode se considerar uma flor? Não é só no feminino, irmãos. É porque a gente tem essa, não entrando em ideologias aí do mundo, mas a gente tem que entender que a nossa alma não tem essa. Lá no céu, quando perguntaram para Jesus: "Você, como é que vai ser? Se o cara morreu, a mulher casou com o irmão", porque era uma tradição, se o casal, se o marido morresse, ele tivesse um irmão, o irmão daquele homem iria casar com aquela mulher. Olha que negócio doido. Tinha uns negócios estranhos naquela época. Então, Senhor, não. Mas tinha. Preste atenção. Aí perguntam para Deus: se ela passar por 7 irmãos. Gente, essa mulher, é uma viúva negra. Matou 7 irmãos. Preste atenção, quando ela chegar no céu, qual é que vai ser o marido dela? Olha o questionamento. Nós somos tão pegados às coisas daqui, irmãos. Nós somos tão fissurados. O tal do é meu, me pertence, que a gente não entende que lá no céu não vai ter nada disso. Vai ser tudo de todos. Você vai ter sua casa, né? Ele disse que ele construiu mansões, olha, até para não ter disputa de não, aquela casa é mais bonita. Preste atenção, mas a gente não vai ter essa mentalidade carnal, humana. A nossa humanidade, ela está degradada, infelizmente, ela está contaminada, corrompida pelo pecado. Então, lá na eternidade, nós não vamos ter essa mente, nós não vamos ter esse corpo, vamos ser transformados. Amém? Vamos estar em alma e vai ser só bênção, vai ser só glória. E continua aqui o autor. Vamos voltar lá para Hebreus. Só para você entender o que o Tiago falou sobre quais são os inimigos de Deus. Aqueles que são amigos do... cuidado. Versículo 28. Lá do 10 de Hebreus. Isso. Diz assim, quem rejeitava a lei de Moisés, olha que tremendo, irmãos. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem
misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Pensa viver numa época dessa. Você nem fez o negócio, mas se juntasse 3 camaradas falando que você fez, ia valer o testemunho daquelas 3 pessoas. Foi exatamente o que aconteceu na vida de... Ah, depois eu vou lembrar, peraí. A vinha do... Me ajuda? Nabote. Obrigada. Só porque os 40, né? Faz isso com a gente. Quando o Nabote chegou lá na Assembleia, a Jezabel pagou um estado para falar contra a vida de Nabote, falando que ele tinha difamado a Deus, que ele estava desobedecendo e tal. E Nabote morreu por causa daquelas falsas testemunhas. Só que hoje, graças a Deus, graças a Jesus, a gente não é mais punido por causa de testemunhas, porque o sangue de Jesus nos justifica. Aleluia, glória a Deus. O sangue de Jesus nos livra da condenação eterna. Grava isso. O sangue de Jesus, fala para você mesmo: o sangue de Jesus me livra, me justifica do fogo eterno, contra o fogo eterno. Preste atenção. Aí, 26. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pela qual, até de aliança foi falado, né? Coisa linda, nosso Pai. O sangue da aliança pela qual ele foi santificado, insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A gente está aí tudo desesperado, né? Tem um vírus, tem desemprego, tem a fome, mas a pior coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque de todas essas coisas, Deus pode te livrar. Glória a Deus. De tudo isso que a gente está temendo hoje, o Senhor pode nos livrar se Ele quiser. Mas da mão dele, ninguém pode nos livrar. Ninguém pode nos livrar de prestar contas ao justo juiz naquele grande dia. Deus está falando conosco, gente. É libertação total. Amém? Libertação total. Aí ele vai dizer: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta, muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente os confiscos dos seus próprios bens. Esse negócio de tentar roubar os nossos bens não é de agora não. Entendeu? Tentar parar o trabalhador não é de agora não. Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Você tem um bem superior, está na eternidade. Ele é permanente. Ninguém pode te tomar isso. Só você mesmo pode abrir mão disso. Não abra mão disso. O Espírito Santo diz: não abra mão do que o Senhor tem preparado para você. Continua firme. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso,
não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. É isso que quero liberar sobre a tua vida nessa noite. É isso que o Espírito Santo quer liberar sobre nós nessa noite. Vocês não são dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você recebe essa palavra, irmão? Fala, eu não retrocedo. Eu sou daquele que segue. Eu sou aquele que crê e segue. Eu não retrocedo. Fala de novo, eu não retrocedo. Eu não vou ser destruído, mas eu vou crer. Fala, igreja, mas eu vou crer e vou ser salvo. Eu vou crer e vou ser salvo. Eu vou crer e vou ser salvo. Aplauda o Senhor. Ora, aí entra aqui 1:11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu estou olhando para todos os lados, não estou vendo solução. Não estou vendo saída. Mas o Espírito Santo de Deus me manda te dizer, a saída está ali. Está diante de você, a solução está ali, está diante de você. Você não está vendo, mas a fé vai fazer se matar, né? Vai fazer se matar. Eu não consegui falar, porque eu comecei a falar errado. Quem fala certo aí para mim? Materializar. Saiu, materializar. Vai acontecer, amém? A Nenezinha já está até recebendo. Vai aparecer. A saída vai, a porta vai abrir, o negócio vai acontecer. A resposta vai vir. A resposta vai vir, porque o Senhor está acendendo a tua fé nessa noite. Ele está dizendo, você não está vendo, mas a fé é isso, a fé é loucura. A fé é ver onde não está. A fé é ver aquilo que não existe ainda, mas já está prontinho lá na eternidade para nós. Já está ali, para mim e para você passar. E o Senhor quer, de novo, despertar a tua fé e a esperança na volta do Filho. O Filho vai voltar. Ele em breve voltará e não tardará. É muito bom a gente ter aquela fé para conquistar, não é verdade? Eu conheço uma pessoa, não vou falar o nome não. Meu marido dele, pastor Leandro. Ô, de fé, gente. Assim, não, vou fazer assim. Tá bom, ó, vai lá. Irmão, na minha pouca fé, eu fico tão constrangida que eu falo assim, tá bom, vai lá. Amém. Né? E eu tô ali, Jesus, como é que vai acontecer? Como é que vai ser? Então ele vai lá, acontece, ele faz. Eu não vi, mas ele viu pela fé. E é assim, irmãos. Para uns parece a
coisa mais louca desse mundo. Mas a fé é loucura para aqueles que não entendem o mistério de Deus, para aqueles que não estão no Espírito, para aqueles que não entendem o mistério da palavra. E o Senhor está revelando algo para nós essa noite muito forte. Então, voltando, ter a fé para as coisas, para acontecer, para receber, para a porta se abrir e tal, é bom, mas maior é a fé na volta do Filho de Deus. Essa tem que ser a tua maior fé. Eu tenho fé da cura. Eu tenho fé do milagre. Eu tenho fé. Amém. Mas a tua maior fé, o teu primeiro alvo, tem que ser a volta do Filho de Deus. É esse o teu objetivo aqui nessa noite. É isso que Ele quer lembrar a igreja dele. Ele quer